Governo tem um pacote legislativo para a imprensa regional, em que estado está e quando é que as publicações regionais começarão a sentir essas alterações? Eu penso que os primeiros efeitos do nosso plano de política pública para a comunicação social vão começar a ser sentidos designadamente na imprensa local no primeiro trimestre de 2025. Estão neste momento a ser executadas já várias medidas. Deixe-me apenas dizer o seguinte: nós apresentamos 30 medidas, mas esse é o princípio. Não quer dizer que a nossa política pública de comunicação social se vá cingir a estas 30 medidas. Vamos fazer muito mais do que isto e algumas destas medidas irão ser modeladas porque eventualmente poderão não vir a corresponder àquilo que nós queremos. Nós não temos um plano fechado. Nós, quando chegamos às funções governativas, deparamos com uma situação que é conhecida por todos, que é uma crise da comunicação social, uma crise com, enfim, várias origens, mas que acaba tudo por se consubstanciar numa incapacidade de adaptação da nossa comunicação social, seja nacional, seja local e nas várias plataformas, seja na imprensa, seja nas televisões, seja nas rádios e nos novos sistemas digitais, em relação a atingir os novos públicos e, sobretudo, a não poder perder os públicos que já tínhamos. Na minha opinião, a comunicação local e regional é aquela que está, neste momento, com um aspecto, digamos assim, mais dramático desta crise. Ainda hoje tivemos notícia de um órgão de comunicação social regional histórico, o Correio da Feira, que vai fechar, e são notícias que nos chegam todos os dias. E, infelizmente, ainda não podemos acorrer ao Correio da Feira, mas temos medidas estruturadas, medidas importantes. Por exemplo, há uma que já entregamos pronta na Assembleia da República, que é a publicação das deliberações dos órgãos autárquicos nos órgãos locais e regionais. Chama a atenção que esta obrigação legal existe desde 2013 e nunca foi cumprida, que, devo dizer, é um dos grandes mistérios com que eu me defrontei. Eu já sabia disto, até porque na minha área profissional sou professor exatamente destas áreas. Eu interrogava-me muitas vezes porque é que havia uma norma que está na lei, no regime jurídico das autarquias locais, que é o artigo 56, e que não era cumprido. E então nós criamos as condições para que fosse cumprido, está na Assembleia da República e começará a ser discutido mal acaba a discussão do Orçamento de Estado, e eu insto daqui para que a Assembleia da República faça esta discussão o mais rapidamente possível, porque os órgãos locais e regionais precisam desta deliberação. Através de decreto-lei, não passa pela Assembleia da República, também a mesma lógica da publicação das decisões respeitantes aos concursos europeus e à aplicação dos fundos europeus. Quando um determinado município é destinatário desses fundos, tudo o que tem a ver com esse concurso será também publicado nesse ou nesses municípios que sejam abrangidos, façam parte desse perímetro. Esse diploma também está pronto e, aliás, o diploma está pronto, já está em vigor. O que não está em vigor é a portaria, e a portaria entrará em vigor ainda antes do fim deste ano de 24. E depois temos um conjunto de medidas que são vastas, por exemplo, referentes à inovação tecnológica, referentes à digitalização, referentes à formação empresarial dos titulares dos órgãos locais e regionais. Nós sabemos que muitos órgãos locais e regionais não têm preparação técnica, as pessoas que estão à frente, para muitas vezes terem uma lógica empresarial e de gestão, e essa dificuldade foi-nos apontada por muitos representantes, designadamente a API e a ANIR, que são com quem estamos a trabalhar mais de perto, e nós criamos esta possibilidade de cursos de formação para pessoas que estão a trabalhar em órgãos locais e regionais e terem, de facto, umas linhas gerais de gestão para que possam, enfim, desenvolver a sua atividade com outras perspectivas. Temos remédios que são de urgência e temos lógicas de médio e longo prazo. Eu julgo que este plano
é um plano necessário, que, como disse há pouco, vai ser desenvolvido, vai ser até modelado. Poderíamos, como já nos foi dito, termos feito mais, é verdade, mas ninguém fez o que nós estamos a fazer nos últimos anos e na última década e, portanto, para já estamos satisfeitos com o saldo. Não acha que todos os jornais deviam ter pelo menos um jornalista? O que é que o Governo pretende fazer em matéria legislativa para que os jornais sejam obrigados a pelo menos ter um jornalista? Nós estamos a dar incentivos, em primeiro lugar, também no nosso plano, para a contratação quer do primeiro jornalista, quer a majoração de incentivos que vão ser dados pelo IFP para a manutenção dos jornalistas, porque aquilo que se passa em muitos órgãos, quer nacionais, quer locais, é que há uma leva de jornalistas e enquanto os apoios duram, os jornalistas estão lá. Quando os apoios do Estado desaparecem, os apoios do IFP, os jornalistas saem e vem outra leva para aproveitarem essa majoração. Nós vamos criar as condições para que isso acabe. Eu julgo que um jornalista, pelo menos, é pouco. Deviam ser mais. O problema é que nós não trabalhamos no mundo ideal. Existe a figura do equiparado na legislação. Nós estamos a rever a legislação toda, de cima a baixo. Estamos a criar um código da comunicação social para acabar com a dispersão, a desarmonia e até alguns paradoxos legais que existem entre a lei de imprensa, a lei da rádio, a lei da televisão, a transparência e outros diplomas que estão fragmentados no ordenamento jurídico português. Vamos criar um código da comunicação social, só que neste momento, deixe-me dizer isto com toda a franqueza, se nós criássemos uma obrigação legal de existência de jornalista em todos os órgãos, designadamente na imprensa local e regional, alguns fechavam. Não podemos acabar, não existem ainda as condições para já de acabar com o equiparado, que é uma figura que está presente e que é reconhecida na nossa lei e que é reconhecida pela ERC. Mas vamos fazê-lo. Esse é o nosso projeto, não é um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo para que a comunicação social esteja entregue a jornalistas, porque foi para isso que ela foi criada e é para isso que ela existe. Para terminar, como é que veria a criação de uma ordem de jornalistas em substituição da Comissão da Carteira? A Comissão da Carteira está neste momento numa profunda crise. Aliás, eu não quero errar, mas se estiver errado peço adiantadamente desculpas, teve a demissão muito recente de 2 ou 3 membros, não sei. Estamos muito preocupados com isso, não propriamente com as demissões, mas com as queixas que sucessivamente temos vindo a receber por parte dos profissionais em relação ao funcionamento da Comissão. Estamos a analisar o problema e brevemente existirão novidades. Na revisão da legislação de que falei agora mesmo, nós vamos estudar a possibilidade de, através de melhoramentos, aprimoramentos da lei, conseguirmos evitar que estas situações se voltem a repetir. Julgamos que nós não queremos fazer uma disrupção no jornalismo, porque nós queremos que o jornalista esteja neste momento cada vez mais, não apenas robustecido a médio prazo, mas sempre independente do poder político, seja local, seja nacional. Agora, o poder político nacional não pode ficar indiferente a queixas que venham de toda a comunicação social em relação ao funcionamento de uma determinada entidade, que é extremamente importante. Estamos a estudar o problema, ainda não temos soluções para anunciar, mas elas serão anunciadas brevemente.